1 Pedro 1, 18 e diante nos fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, ou em favor de vós. Queridos, e hoje quero ficar com uma frase. Está lá no versículo 20, que fala assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Eu vou ficar com essa frase aqui, ó. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro, ele está dizendo que Jesus, ele já era conhecido antes da fundação do mundo, mas que foi manifesto, mas que se tornou real por amor de nós, em favor das nossas vidas. Olha isso, queridos. Só se a gente ficasse só aí, já seria ótimo. Mas a pergunta que eu quero fazer para os queridos nesta noite: o apóstolo Pedro falou que Jesus já era conhecido antes da fundação do mundo. Mas a pergunta que eu preciso fazer para os irmãos nessa noite é: você conhece Jesus? Hebreus 11, versículo 3. A Bíblia nos fala assim: pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O autor dos Hebreus, queridos, ele vem falando aqui, esse capítulo 11, ele vem falando sobre fé. Ele vem mostrando os fundamentos da fé. E ele faz essa declaração no versículo 3, que pela fé nós entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E você sabe aonde essa palavra nos remete? Gênesis capítulo 1, do 1 ao 3, nos fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia. A palavra de comando de Deus começa aqui, ó. Haja. O que Deus está falando? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra, pelo que Deus disse. Deus disse e se fez. Quando a Bíblia declara em Gênesis 1, no princípio criou Deus. Esse Deus em hebraico é Elohim ou Elohim. Eles lá, os judeus, falam direitinho, tá, gente? A gente fala meia boca. Elohim, essa palavra em hebraico, e ela quer dizer que é o Deus que cria todas as coisas, o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Elohim significa o Deus que cria todas as coisas, o Deus Elohim que criou todas as coisas.
No princípio criou Elohim. No princípio o Deus. Sabe, queridos, que chama a existência as coisas que não são, como se já fosse, disse, haja luz. Glória a Jesus. Mas você e eu sabemos que essa palavra haja não era simplesmente uma palavra. A palavra haja também era alguém em ação. E quem era essa pessoa em ação? Jesus. Haja. Queridos, tudo que foi criado não foi criado apenas por Deus. Deus disse, Jesus fez. E o Espírito estava ali, pairando. E depois, Deus soprou o Espírito no homem. Fogo de vida. Os três estavam juntos na criação, queridos. Então você já sabe que Hebreus 11 está dizendo que Deus tornou todas as coisas visíveis. Aquilo que é invisível, que ninguém nunca havia visto, Deus tornou visível. Em Gênesis 1, ele dá uma voz de comando, no versículo 3, haja luz. E houve. Esse haja, que era a voz de comando do Senhor, era uma pessoa. Haja. E nós vemos também, queridos, que em Colossenses, o apóstolo Paulo tem essa revelação de Gênesis 1. Porque quando nós vemos, caramba, foi Deus que criou todas as coisas, não Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles estavam juntos na criação de todas as coisas. E Colossenses capítulo 1, você vai ter que ir lá para cá de novo, hein? Olha a igreja, você está manuseando a Bíblia, hein? Glória a Jesus. Colossenses, você vai lá para frente, depois dos Evangelhos, depois de Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses. Tu vai chegar lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 em diante. O apóstolo Paulo, com a revelação do Espírito Santo, nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo falou sobre isso na semana passada, queridos. Aí, o apóstolo Paulo começa falando: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele está falando dele, Jesus, o primogênito de toda a criação, primogênito, o primeiro. Jesus era aquele que estava com Deus na criação. Aleluia! O primogênito de toda a criação. Oh Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Pois nele foram criadas todas as coisas. Em Jesus foram criadas todas as coisas. Meu Deus. E nele. Aleluia. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Porque, se os irmãos não perceberam, quando Deus criou, Ele primeiro criou o céu espiritual, depois criou o céu que nós vemos. As visíveis e as invisíveis, queridos. Aleluia. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades,
para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Todas as coisas estão sustentadas por Jesus. Jesus é o sustentado de todas as coisas. Meu Deus. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é aquele que sustenta a igreja. Vocês vão ver se está de pé até hoje. É porque ela é sustentada por Jesus. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda plenitude. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Mas aí você pode estar pensando, na Lúcia, Lázaro também morreu. Mas Lázaro ressuscitou e depois morreu de novo. Jesus ressuscitou e está onde? À destra do Pai. Só Jesus. Ele é o primogênito. O apóstolo Paulo teve a revelação lá de Gênesis. Só que ele veio explicar melhor para nós quem é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem daquele que criou todas as coisas. Nós não vimos Jesus, mas quando Deus falou, haja, Jesus estava agindo na criação. Foi isso que o apóstolo Paulo, ele quis nos mostrar. E João também, Evangelho de João, capítulo 1. Acredite, já estou terminando, não é que legal? Evangelho de João, capítulo 1. Você já conhece. Aí você vai lá buscar o evangelho. O Evangelho de João é o último evangelho, tá, queridos? Estou dando uma colher para a galera da EG. Essa galera da EG já passou pela missão panorâmica. Então não precisava nem estar falando. É só chegar lá. Evangelho de João, capítulo 1. Nos fala assim: no princípio era o Verbo. Você pode colocar no lugar do verbo a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. João está falando de Jesus aqui, tá, gente? É Jesus, hein? Jesus estava lá no Gênesis, lá no Gênesis. Jesus, ele estava lá, tá? Só preciso que vocês entenderem. Ele estava no princípio com Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio. Vou falar de novo. Todas as coisas foram feitas por intermédio. E sem Ele, nada do que foi. O que é isso? Nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, não existiria nada. Querido, Deus do céu. Aleluia. Nós precisamos conhecer a Jesus, queridos. Aleluia. Eu me alegro demais, queridos, quando eu leio a palavra. Já estou ficando embriagado do Espírito, isso é demais. Aleluia. A vida estava nele. O que Jesus falou que ele era, queridos? Não. Aqui em João também, olha só, a vida estava nele. E Jesus aqui no Evangelho de João falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Jesus aqui no Evangelho de João diz que ele é a luz do homens. Quer saber isso tudo? É só ler aqui, olha tudo aqui. O Evangelho de João. Meu Deus do céu. Aleluia.
A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Glória a Jesus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo está no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Você conhece Jesus? Essa é a pergunta. Está tudo ligado, irmãos. Está tudo conectado. Meu Deus. Essa palavra, queridos, verbo ou palavra, ela, no grego, é logos. E logos pode ser traduzida como palavra. Mas no tempo de Paulo, de João, no tempo do apóstolo Pedro, essa palavra, ela era traduzida como aquilo ou aquele que dá sentido a alguma coisa. A palavra Jesus, Logos, Jesus, o haja, Jesus. Essa palavra pode ser, entenda isso, traduzida no grego como aquilo ou aquele que dá sentido a alguma coisa. Jesus, glória a Deus, é o único que dá sentido em Deus. Jesus é o único que dá sentido para as nossas vidas. O que deu sentido às nossas vidas, irmãos. Jesus criou todas as coisas, queridos, para nós. Jesus não criou todas as coisas para que nós olhássemos e achássemos belo, bonito, foi para nós. E quando nós fomos criados por intermédio dele, que foi lá e colocou a mão na massa, pegou o barro e formou o homem, porque a palavra nos diz, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando ele colocou a mão na massa, não tem nada, queridos. Deus colocou a mão a não ser no homem, a não ser na criação do homem. Pelo amor de Deus, queridos, se você não entender nada desta mensagem nessa noite, eu peço a você encarecidamente que você só entenda uma coisa: você tem valor para Deus. Porque nós somos os únicos que Deus criou. Ele nos criou com as suas próprias mãos. E ao nos criar com as suas próprias mãos, Ele viu que estava faltando alguma coisa. Deus viu que estava faltando alguma coisa, queridos. E Ele foi lá e soprou o fôlego de vida no homem. E Deus ainda hoje vê que está faltando alguma coisa, queridos, em nós. Você sabe o que está faltando em você? Cada um de nós sabemos o que está faltando em nós. Mas eu quero te dizer mais uma vez que Jesus é
Não sei. Mas é isso que nós precisamos entender. Jesus, o apóstolo Pedro falou, ele era conhecido antes da fundação do mundo, mas que nos filhos dos tempos ele foi manifestado em favor de nós, ou por amor de nós. Para quê, queridos? Para quê? Para quê? Para quê? Para dar sentido. Para dar sentido à nossa vida. A nossa vida é sem sentido, queridos. Ainda existem pessoas que vivem uma vida sem sentido. Uma vida vazia. Que preenche com várias coisas. Como nós cantamos, com amores, com comida, com celular. Mas o único que dá sentido à nossa vida, a tudo, é Jesus. Aleluia. E Ele precisa ser conhecido por nós, por essa perspectiva, queridos. Ele precisa. Você não precisa abrir a sua Bíblia, eu só vou ler. O testemunho de um homem. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Ele confessou, perdão, e não negou: eu não sou Cristo. Então me perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual veio após mim, do qual não sou digno de desatar as correias e as sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E João continuou o seu testemunho. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E este, a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, a fim de que ele
passando com água. Quem está falando aqui, queridos? O evangelista João está dando o testemunho de João o Batista, que era o primo de Jesus, aquele que Maria foi lá na casa da mãe dele, e quando Maria chegou lá, ele pulou no ventre da mamãe. Só que ele não conhecia Jesus, mas ele teve uma revelação de quem era Jesus, e ele está aqui dando o seu testemunho de quem é Jesus. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é Filho de Deus. Ele é aquele que dá sentido a todas as coisas. Ele é Jesus.